nossa segunda live hoje. Espero que seja bastante produtiva aí para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o que, Eric? Bom, primeiro, boa noite também, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Só recapitulando aí para quem perdeu a primeira, tanto no canal Motrix Cursos como no Maurício MPB. Tá lá na aba podcast. A gente tem a da semana passada, certo? Uma novidade também agora lá no Spotify, você consegue achar a gente também, ouvir o áudio também da live, certo? E, bom, é isso aí, galera. Bom, espero que seja muito proveitoso. Peço desculpas para vocês, nós prometemos que íamos colocar uma postagem com o tema das 6 lives. Infelizmente, por alguns problemas da semana, isso não foi possível. Mas hoje nós vamos falar sobre aterramento e o que isso interfere no seu áudio e vídeo, certo? Bacana. Isso é muito importante, né? Essa parte de aterramento é fundamental, né? Para evitar ruídos e outras coisas indesejáveis aí, que você vai falar bastante sobre isso aí hoje, Nem né? só, detalhe, nem só ruído, mas a integridade física dos componentes Segurança, também. né? A integridade física Verdade. dos componentes, isso é um fator muito, muito pertinente, né? Do mesmo jeito que um raio, um surto, alguma coisa, queima uma TV, queima uma geladeira, queima alguma coisa, quem aí já não teve um problema de queima de aparelhos em casa, né? Já sabe como que é isso, né? Eu, particularmente, graças a Deus, aqui em casa e no escritório, nunca queimou nada. Mas muitos amigos próximos tiveram esse tipo de problema, né? Alguns tiveram facilidade para ser reembolsado pela concessionária, alguns não. E para você que não sabe, um dos fatores pertinentes, muito importante, até vou recapitular aqui, ó, tá aqui no card e aqui na descrição, tem um vídeo que é um clipe, né, cortado, um clipe cortado de uma postagem da ANEEL, explicando o procedimento, de como funciona quando queima alguma coisa, né, e o fator principal é quando eles vão fazer uma vistoria no local e garante que a instalação elétrica está ok. Certo? A instalação elétrica não estiver ok ou tiver com alguma irregularidade, de cara já é negado esse pedido. Certo? Então, tanto para uma empresa, para um evento, pode ser evento público, pode ser alguma coisa na sua residência, enfim, não importa o que seja, no seu estabelecimento, na sua escola. Certo? Tem algo irregular, já era. De cara já vai ser cancelado o seu pedido. Tá ok? O que entra aí, grosseiramente falando, depois a gente vai continuar um bate-bola aqui com o Maurício, para vocês entenderem a grosso modo. Qualidade da instalação elétrica, qualidade do aterramento, qualidade do equipamento também, certo? Não adianta você, por exemplo, ter um aterramento legal, filezinho lá, bonitão, funcionando, mas o aparelho que você usou por algum motivo, você tinha cortado o pino do terra dele, certo? Então já é garantido, ó, a instalação estava ok, mas o aparelho estava nitidamente com o pino do terra cortado, certo? Então a devida proteção que iria acontecer não vai acontecer, então por causa disso está negado o pedido. Estou dando um exemplo grosseiramente falando aqui, né? É bem mais complexo, depois a gente pode até falar sobre isso, mas a grosso modo a concessionária não paga mesmo, não adianta, não tem como. Isso acontece muito, né? As pessoas vão ligar o equipamento, aí pega aquele pino do meio e fala, não tá sem adaptador, alguma coisa, às vezes não consegue ligar, vai lá e corta, né? Aí já perdeu tudo, né? Perdeu. Olha só, ainda bem que você tocou nesse assunto, é bem interessante, né? Porque o pessoal pergunta muito. Ah, mas se o padrão... Vamos lá, talvez isso aqui vai gerar um outro vídeo que vou me comprometer a fazer com vocês, é que a gente vai falando as coisas e vai gerando outros temas, né? Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Se a princípio, tá? Grosseiramente falando, de norma, por padrão, temos aquela nova tomadinha 3 pinos, a fêmea na parede lá do local, tem aquele padrão, e hoje em dia quando você vai comprar no depósito, você nem encontra outro tipo. Independente da marca, é a 3 pinos, certo? E as 3 pinos que tem aquela saliência, aquela cavidade inferior ainda, né? Que você não consegue tocar o dedo na proximidade, e é um padrão, tá? É um padrão e beleza, é padrão, tá certo? Aí vem a pergunta, caramba, senhor, mas se a fêmea
é padrão ter os 3 pinos, por que o macho tem aparelho que de fábrica vem com 2, tem aparelho que de fábrica vem com 3? Como é que é isso aí? Aí a galera até fala assim, senhor, já sei, dependendo do país, é 2 pinos, dependendo do país é 3, tal. E a resposta não é essa, certo? Uhum. Para quem já sabe aí, para quem está assistindo e quiser ir comentando aí embaixo, enquanto a gente está falando aqui, vamos ver se alguém acerta a resposta antes de eu dar a resposta oficial aqui, a correta aqui, né? O que acontece é o seguinte, por isso que eu disse que eu vou gerar um outro vídeo, né? Quando você olha na fonte do equipamento, na tomada dele, vou até pegar aqui para dar exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei se... Será que se eu aproximar da tela, a galera consegue enxergar aqui, Maurício? Vamos Olha ver. só. Carregador de celular, tá? Só vou dar um exemplo grosseiro para vocês entenderem. Não tem terceiro pino, certo? Certo. Não temos um terceiro pino aqui. Quer dizer que é fora de padrão? Não. E por quê? Deixa eu ver se eu vou aproximar da tela. Se não der, a gente vê o que acontece aqui, ó. Deixa eu tentar ver aqui. Conseguiram ver, olha só. Temos aqui um código, um QR Code, e aqui em cima nós temos um desenho de um quadrado dentro de outro quadrado, certo? Uhum. Não sei se conseguiram ver. Tem um V, tem uma letra V aqui, e bem em cima do V nós temos esse desenho de um quadrado dentro de outro quadrado. Uhum. Aqui, ó, bem aqui em cima. O que quer dizer isso? É um símbolo pela norma, certo? A BNT, que significa que esse aparelho tem uma dupla isolação. Todo aparelho que de fábrica vier com esse simbologia, na entrada de energia dele, caracteriza já que ele não precisa de aterramento. Tá? Então, quando você comprar um aparelho 2 pinos, tem esse símbolozinho aqui, já é caracterizado que não tem, que não é necessário aterramento. Por quê? Vamos dar um exemplo. Tá? Temos aí secador de cabelo, chapinha, uma série de aparelhos desse aí, quando você vai comprar, carregador de celular, às vezes até algum aparelho, fonte de notebook, que não tem esse terceiro pino. Quer dizer o quê? Quer dizer que a carcaça, a estrutura do equipamento, te garante que mesmo que ele pipoque, você está seguro. Ele tem uma dupla isolação. A carcaça, a estrutura dele é suficiente para te proteger do curto que vai acontecer ali dentro. Tá? Agora, por exemplo, uma geladeira, uma air fryer que é grande, se você for tentar fazer uma dupla isolação nesse equipamento, só a carcaça dele teria que ser o dobro do tamanho dele. E é sendo inviável. Por exemplo, a mesa de som. Você pega uma mesa de som, um animal, sei lá. Aqui você trabalha lá quantos canais lá, mano? Lá tem. Nós estamos com uma de 32. Digital ainda, então dobra, não é isso? Digital. Vai até 64. Isso, exatamente. Então, só, uma mesa dessa violenta e gigantesca, né? Grande, assim, legal, tem uma certa estrutura. Se você for fazer um aparelho desse com dupla isolação, só a carcaça, a estrutura, a parte que separa a placa eletrônica da carcaça teria que ser mais espaçada, teria que ter um feltro, uma borracha, uma isolação ali. Então é algo que exigiria o dobro do tamanho do aparelho. Então, para isso não acontecer, muito mais fácil. Você pega tudo que é metálico dentro do aparelho, vai colocando tudo interligado, como se fosse um jumper, certo? E disso vai para um condutor e entra num pino e vai para o pino de terra para dar o descarte pro aterramento. Então, grosseiramente falando, você comprou o aparelho, é claro, né? Você compra um Xing Ling que vem pintado isso da China e não existe a tal da dupla isolação, mas se você compra um aparelho legal, bonitinho, nota fiscal, em metro, testado, e tem esse símbolo, esse quadradinho com outro quadrado dentro, claramente falando, você já tem uma dupla isolação, então você pode ficar tranquilo que você não precisa ligá-lo a um ponto de terra, e teu aparelho vai estar íntegro do mesmo jeito, vai estar tranquilamente. Bacana. Certo? Tá claro? Isso, eu falei pra caramba que eu falo, galera, às vezes eu me estendo, que eu sou professor, então a minha tendência é ser o mais didático possível, o mais detalhado possível, porque eu não sei se vocês que estão assistindo, às vezes você já é um técnico de som, um engenheiro de som, um cara aí que trabalha, às vezes não independente da sua graduação, você trabalha 20 anos, 30 anos com isso, você já manja pra caramba. Agora tem você também que às vezes está começando hoje. Às vezes tem você aí que é estudante e quer entrar nessa área. Então, como eu não sei o nível de área de conhecimento de vocês que estão assistindo, eu tento ser o mais detalhado possível, tá? Não, tá bacana.
Eu estava vendo aqui, não sei se tem uma galera aqui que está fazendo algumas perguntas, mas você quer fazer um comentário antes da gente tentar ver aqui o que a galera está comentando aqui, ô Maurício? Cara, eu tô sem feedback aqui, eu não tô conseguindo enxergar o que Espera tá só um minutinho rolando. aqui, então. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Só um instante, por favor, galera. Galera, vocês aí como eu disse, né? É interessante o máximo possível que vocês comentem aqui. Porque, por exemplo, a gente pode estar falando aqui de um cara que tem um home studio, que foi um tema que a gente abordou muito na live passada, como um cara que participa de um evento. Né, o Maurício está acostumado aí com eventos grandes aí, né, Maurício? Então, às vezes, Uhum. chegam uns caras aí da produção da banda que traz tudo quanto é tipo de coisa. Como é que é quando esses caras chegam para interligar essas coisas nas coisas de vocês, Maurício? Como que é geralmente isso aí? Como que é? Assim, Quando você está vem uma lá, outra você é equipe. responsável do evento, do teu espaço, Sim. e chega a produção da banda. Uhum. E a produção da banda É, chega com porrada de coisa deles. sim. Ó, a Equipamento gente de tudo teve. quanto é tipo de situação. Às vezes tem Hum, equipamento top, às vezes tem equipamento vagabundo. Sim. Como que é para você integrar essas coisas com as coisas de vocês? Assim, geralmente Eu vou te é falar fácil uma para coisa você? que aconteceu com a gente aqui recentemente com o show do Roupa Nova. Roupa Nova veio, porque são três equipes completamente diferentes. Três ou quatro, às vezes, depende. Porque tem a produção da banda, tem a produção do evento, tem a galera da luz, tem a galera do som e tem a gente que nós somos do espaço, né? Então, são várias equipes trabalhando juntas, né? E a gente teve um problema porque a equipe do Roupa Nova quase cancela o show por conta de uma extensão mal feita da equipe de som. Os caras, o cara Mas da do equipe Roupa Nova falou, deles. cara, hã? Da equipe deles. Equipe da locação de som, né? E os caras chegaram lá com uma extensão meio podre, né, bicho? O cara falou, cara, eu vou ligar um amplificador aqui, sei lá, ele falou lá o valor de quanto era o amplificador dele. Falou, cara, se der um pau nessa extensão, aí a gente pegamos uma extensão nossa e emprestamos para eles, porque o cara chegou a cogitar de não fazer mais o evento por conta disso, cara. Então você vê. E é galera profissional, só que acontece. Às vezes o cara tá com uma extensãozinha meio meia boca lá, tá meio ruim, e o cara da produção não quer saber, não, cara. O cara quer tudo top, tem que ser tudo de primeira linha, né? Não tem essas. Ô, E Maurício, aí Maurício, aconteceu. Ah, deu só uma pequena oscilada aí, agora voltou, mas tinha dado uma oscilada. ah, Picotou a tua voz quando você disse que o cara estava falando do valor do ampli dele, tudo, que ele não queria arriscar. Aí deu uma picotada aí, isso. cara. Isso, mas foi isso aí mesmo que eu falei. E aí acabou que quase cancelou o show por conta disso aí, né? Então, assim, são equipes grandes trabalhando. Ninguém se conhece ali, né, cara? A gente se conhece no mesmo dia lá e tá todo mundo junto naquele balaio lá, né? E às vezes uma coisinha simples, né? Que parece ser simples, mas não é tão simples, né? Por conta de um equipamento mal, mal colocado ali, acaba dando um problema sério no show inteiro, né? Então, quer dizer, o negócio é meio. O buraco é mais embaixo E mesmo, né? assim, você ainda tá, comentou com uma situação que pelo jeito aí, pelo que você comentou, vocês resolveram o problema, né? Conseguimos resolver. Eu Era eu simples, já né? Não tive, era nada assim. então, eu já tive uma situação parecida, mas comigo o final, o desfecho não foi tão, um pouco mais tenso, né? Porque eu trabalhava bom, enfim, nem sei como é que funciona isso aqui da gente abrir algumas coisas aqui não, mas eu trabalhava a gente ia receber lá o estabelecimento, ia receber o Yamandu, certo? E o problema foi inverso, foi, na verdade, a galera que ia instalar o som queria instalar algo irregular e o espaço não aceitou, foi o inverso, né? Não foi nem o Acontece Yamandu, também. O Yamandu nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas
foi essa situação que aconteceu, né? E ele ficou bravo para quando ele chegou lá, por que tá tendo atraso, tudo, não sei o que. A gente, não, ó, a gente não pode aceitar. Cara, tava um negócio assim, tipo, esquentando um filtro com 30 extensão colocada, aquele exemplo que a gente deu na live passada, né? De um monte de coisa espetada, aquela bagunça, aquele ninho de gato, e ia complicar, ia dar ruim, certo? E aí ele chegou, o que tá acontecendo tal, ele daquele jeitão dele, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer algum espaço algum Não, não trabalhei ainda evento de com ele. Amandu, né? Mas ele, e aí, não sei o que, daquele jeitão dele assim e tal. Mas não é simples, é só tirar essa porcaria desse filtro aí, colocar um decente, não sei o que e tal. Aí acabou que o espaço emprestou uma situação, uma rede lá, uma situação, e aí acabou. E, na verdade, a gente lá, nesse caso, a gente não usava nem filtro, era um quadro mesmo, era como se fosse um Uhum, quadro grande, com várias extensões, tinha disjuntor, tinha DR lá dentro, GPS, uhum, saiu um pin stack grande para espetar numa tomada apropriada, e dessa tomada apropriada tinha um dimensionamento, então se tinha uma linha de equipamento X, Y, Z ali desse problema, caía só aquele disjuntor uhum, daquela rede, não atrapalhava nada, não parava o show inteiro, era bem mais estruturado, né? E depois até o uhum. Yamandu, pô, legal isso aí, cara, acho que eu vou colocar como exigência. Ele até deu uma dica pro cara lá depois dele fazer uma coisa que acontece isso, né? Mas por que Uhum. que a gente, só para a galera entender, não que a gente está saindo do foco do aterramento, nós estamos dando exemplo de situações que acontecem em shows, em eventos, situações que acabam implicando com isso aí, certo? Uhum. Então, e às vezes é uma fuga de corrente, quase sempre é um mau dimensionamento, é um terra fake, alguma coisa nesse sentido, né? Agora uma coisa, Maurício, você, independente do local lá onde você fica praticamente full time, você Uhum. faz shows, eventos abertos também ou não? Aberto que quer dizer ao ar livre assim ou não? Também, também. A gente faz também. Mais difícil, né? A gente normalmente fica lá no teatro mesmo, mas às vezes fazemos sim. Recentemente a gente fez na Chácara Silvestre aí, uma série de eventos. Mas você falou, E aí fala, normalmente os artistas mesmo, eles não ficam nem sabendo desses perrenguezinhos que a gente passa, né? Porque normalmente eles já vêm quase que em cima da hora do show, né? Um ou outro que chega antes, tal, mas normalmente que nem o pessoal que eu falei do Roupa Nova, eles nem ficaram sabendo de nada, né, cara? Porque os caras chegam, tem os holds que chegam para passar o som, os caras chegam só na hora do show mesmo, né? lá no Normalmente, meu né? caso, lá que eu comentei de Amandu, o cara viu e causou, né? Era uma É, tá casa certo. pequena, né? E deu esse estresse aí. Mas eu tô perguntando isso aí, Mauro, por que Hum, eu tô aqui esse detalhe do aberto? Porque, por exemplo, lá no local onde você fica quase que full time, já tem uma estrutura. sim, E a estrutura é legal, bonita e tal. Pá, então é sim, mais fácil você querer adaptar o que a banda está trazendo para a sua realidade. Até aí tranquilo, é uma coisa. sim, Agora, sim. se você está lá, como você disse, a chácara, um evento, sei lá, vai num amarelinho, num passo municipal, Uhum. alguma coisa. Bichão, a estrutura para você pegar, a energia já é complicada. A ferramenta, então, deve ser muito pior, né? Como é que é isso Ah, aí? com certeza, com certeza. E, geralmente, quando você tem um evento grande assim, o pessoal vem fazer visita técnica antes. Então, quando normalmente isso é sanado antes, né? Mas acontece, às vezes acontece, cara, passa desapercebido ali. Sempre é feita uma vistoria antes e aí a gente procura eliminar todos os problemas, inclusive gerador, essas coisas, é tudo calculado, né? Mas às vezes tem uns imprevistozinhos, né? Não tem como, né? Evento é evento, né? Mas esses eventos Ó, em área externa, assim, geralmente acaba dando problema mesmo. A gente tem mais. entendi. Ó, Boa tem noite um aí, aí, Alexandre. um Alexander Engenheiro, que ele mandou um boa noite aí no chat. Boa Não sei se noite. você conseguiu ver, ele mandou um boa noite aí. Acho que ele está digitando alguma coisa aí, vai entrar com alguma pergunta aí, mas vamos seguindo aqui, só para. Uhum. Às vezes tem algum delay, mas já vai te responder, viu, cara? Fica tranquilo aí. Aí o que eu estava querendo dizer era o seguinte, por exemplo, aí, falando do aterramento ainda, certo? Então vai ter os caras fazer a visita técnica, mas na estrutura, beleza, tranquilo. Uhum. Aí vai lá, mesa de som,
central de iluminação, tal, beleza, bonitão, tranquilo. Chega os caras do gerador, isso aí depois talvez gere uma outra live a gente falar que às vezes dá um problema também esse cara do gerador. Tem cara que é tranquilo, tem cara que é os mala folgado lá também, meu, que já era. Às vezes um fechamento diferente do gerador de forneção 380, 440, 220, aí isso dá dor de cabeça pra caramba também, né? Não sei se já teve esse problema, mas eu já tive, né? Mas fala uma coisa, aí os caras vão fazer a estrutura do palco, né? A gente já viu algumas questões aí, não me lembro agora de nenhum exemplo famoso, mas tem casos que a gente já viu falar de artista que tocou na estrutura, tomou um choque, o cara, Ixi, pelo acontece pra microfone, teve um caramba. retorno, acontece muito, né? Isso é o quê? O tal do aterramento que está deficiente, certo? E isso implica no palco. O palco, às vezes, também, o palco Isso é um também não perigo, é... né? Oi? Isso é um perigo, né? Perigo, né? E aí o que acontece? Por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês, para quem não entende, né? Deixa eu ver aqui como que eu vou dizer. Eu quero tentar ser o mais claro possível para vocês entenderem, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos entender. O exemplo que eu dei, inclusive, num dos treinamentos de NR10 aí, a galera aí, eu uso sempre esse exemplo, tá? Imagina que você, independente do que você faz aí, tá? Você vai dar uma força para um amigo seu que está construindo, vai lá de final de semana ajudar a puxar uma instalação elétrica, fazer alguma coisa e tal. E aí, a piadinha que eu faço, a brincadeira que eu faço, né? Porque já aconteceu comigo. Aí você chega lá, eu cara, ó, fiz aqui minha suíte, aqui, papapá, tal, coloquei uma banheira, coloquei isso, coloquei aquilo, tal, tal, tal. E ó que da hora, ó, trouxe instalação elétrica, alimentei aqui, e ó que filé o que eu fiz. O cara já chega assim, achando que vai abafar, né? Ó o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um terra aqui, ó, uma barra de terra exclusiva para esse banheiro. Que da hora, né? Que top! Fala, meu, completamente errado, completamente equivocado. Galera, não, mas eu vou misturar, eu tô separando os terras. Eu tô fazendo um terra para isso, um terra para aquilo, um terra para aquilo outro, tal. Como é que é isso aí? Quem faz nosso curso de NR10, eu dou essa explicação um pouco mais técnica, mas grosseiramente falando aqui, vamos entender o seguinte. Você pega um terreno, bate 3 hastes de terra em locais separados dele, certo? Um começo, meio e fim do terreno. Pega uma ponta do seu multímetro, espeta lá na fase 110. Pega a outra e vai batendo nas três hastes. Tá? Aí você pega na primeira haste da fase para essa barra de terra, que dê aí 110. Beleza. Você bate na segunda, dá 90. Você bate na terceira, dá 130. O que é isso? Nitidamente falando, grosseiramente falando, cada lugar que você bateu uma haste de terra vai ter um terra diferente. Vai ter um aterramento diferente. Você não pode se basear, bati uma haste de terra aqui, vou puxar para o meu equipamento, tá valendo, estou protegendo. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer o que a gente chama da equipotencialização. E nesse caso, das 3 barras de terra que eu falei aqui, o que você faria? Pegaria uma malha, interligaria essas 3 barras de terra, e aí, é claro, teria um cálculo, mas grosseiramente falando, você pega uma média das 3 igual para todo mundo. Beleza. Trazendo isso para o show. Mesa tem um aterramento. Gerador tem um aterramento. Palco tem outro aterramento. Aterramentos diferentes. Então, você vai ter pontos de terras diferentes em cada uma dessas situações. E voltando lá para o terreno. Se no terreno você tinha 110 em um, 90 no outro e 130 no outro, você tem uma diferença de potencial de um terra para outro terra. Certo? E pode dar um retorno, pode dar alguma coisa de um terra para outro terra. Entendeu? Então, a mesma coisa lá para o palco. Então, se seu palco não é errado, por exemplo, ou é um aterramento separado do terra da mesa, um terra por outro terra vai dar uma diferença de potencial. Entendeu? E você pode ter uma fuga, pode ter um retorno, e pode ter uma faísca ali, uma centelha ali, algo, por causa de um aterramento errado. Entendeu? Que não está devidamente equipotencializado. Por quê? É um terra? É um terra. Mas não é o mesmo terra da mesa, não é o mesmo terra do gerador, como eu estava dizendo, né? Então, todos eles deveriam existir. Seria o ideal. Se existisse um BEP, que seria uma barrinha de cobre, e nessa barra de cobre você coloca todos os terras ali, certo? Todos os terras que você for utilizar, você põe ali todos eles e pronto. E aí você consegue ter uma média para todos eles por igual,
Desculpa. Uma média, todos eles por igual, e aí você não vai ter uma diferença. Independente dele ser bom, ruim, ser mediano, pelo menos ter essa diferença de potencial e poder ter um retorno, poder ter um choque, né? De, por exemplo, o cara está encostando ali no microfone, esbarra o pé, vai apoiar o pé ali perto do retorno, encosta na grade ali. Então você está tendo um aterramento do áudio, um aterramento da grade e ter essa diferença de potencial. Isso não vai acontecer. Independente do aterramento não estar show 100%, pelo menos todos eles estarão no mesmo potencial, né? Grosseiramente falando, as coisas você segurar numa fase, segurar em outra fase, segurar numa fase e pôr a mão na parede. Então, isso não vai acontecer, certo? Só para vocês entenderem, certo? O Alexandre, você começou a escrever e parou aqui umas 2 vezes, não sei se você está com algum problema aí de conseguir fazer a perguntinha para a gente aí, mas pode tentar aí. Mesmo que a gente não conseguir ler aqui no ar, né, a gente vai ler as perguntas depois, que ficarem aqui nos comentários, e a gente responde na semana que vem, na próxima live, tá? E vamos tentar fazer o máximo possível para tentar colocar aqui a postagem das próximas 4 lives, quais serão os temas, para não deixar vocês aí sem aviso, tá bom? Desculpa aí, galera. Deixa eu ver um negocinho aqui. Falei. Só uma dúvida aqui. Eu toco violão, você sabe, né? E não às só vezes eu violão, tenho. né? Como você disse, não é só violão, você toca tudo também, né, cara? Você brigou comigo na semana passada que não existe ex-baixista, ex-guitarrista, tudo bem. Mas você não é violonista, você é tudo também, né? Fala sério. A gente O que você tenta. toca aí? O que você toca? Eu toco um pouquinho de violão, um pouquinho de sax, um pouquinho de flauta, um pouquinho de teclado, faço produção, um pouquinho de cada coisa, mas Para quem não quem toca conhece, muita coisa não vocês já toca sabem, nada. né? Vocês já sabem, quando o cara fala que toca um pouquinho, você já sabe que o cara destrói, né? Então, e aí eu tenho uns problemas com o violão, que acontece aquele famoso hammer, né? Eu uso aquele captador de piezo, né, no rastilho, e esse problema muita gente tem, né? E aí você tá tocando assim, às vezes é engraçado que às vezes dá esse problema, às vezes não dá. Você coloca o violão na mesa, né? E aí fica aquele. Aí você coloca a mão no cabo, ele para. Você tira a mão, um grave 60 Hz. Sim. Olha Cara, só, isso é complicado para tirar, né? Esse eu vou ruído. tentar, quem sabe, num dia a gente envolve aqui, o cara nem sabe, já vou jogar aqui, depois eu aviso ele que eu fiz isso, né? O Gazaf, que é um luthier sensacional, fera demais, e ele fez o meu baixo, né? Eu tinha porque eu vendi ele, né? Um Michael, 4 cordas, mas ele era afinação de 5, era bem legal um projeto que eu tinha aí. E o Gazaf ele fez toda a parte de traste, arrumou a questão refez a parte elétrica dele, cara, sensacional, foi demais, né? E uma das coisas que ele falou, vou dar um tapa aqui no aterramento, beleza? Aí ele mostrou para mim lá como é que ele fez, desde a parte ali onde ficam os potenciômetros, a parte de afiação do captador, tudo e tal, de fazer um aterramento, certo? Adequado ali, porque o que acontece? Dependendo de como funciona isso aí, quando vai para o cabo ali é basicamente ali nós temos, para quem não sabe, né, a gente tem ali aquela parte, aquele pino do meio e tem a parte externa, né? É como se fosse 2 pinos ali, né? Então, dependendo de como você espeta lá, um positivo, um negativo, tal, depende de como que é isso aí. E essa parte do negativo, desculpa, essa parte do aterramento, né, dependendo de como ela está ou vamos dizer assim, com deficiente, não ia dizer que, eu ia dizer que não é boa, né, mas dependendo Fazer da uma deficiência blindagem, desse né? aterramento, isso, boa, você usou o termo certo, a blindagem, né? E aí, essa blindagem ela pode acontecer em qualquer momento. Ela pode acontecer desde a saída ali do captador, pode acontecer internamente na fiação do Às vezes até a instrumento. qualidade do cabo, né? Isso, mas eu ia dizer o seguinte, pode acontecer ali no P10 fêmea ali, né? No Sim. P10. No Ali jack ali, né? no fêmea.
na saidinha lá para Isso. você colocar o Ali no cabo, né? fêmea, pode ser o cabo e pode ser quando chega lá na mesa. Às vezes, quando Tem você só vários trocar o canal da problemas. mesa, às vezes só trocar o canal da mesa, já aconteceu de só trocar o canal da mesa e resolver ou não? Sim, às vezes a gente coloca o DI também, mas no caso do violão, ele é um pouco diferente porque o contrabaixo e a guitarra são captadores eletromagnéticos. E o captador do violão, esse que eu uso, tem gente que usa o captador eletromagnético também. Mas o meu é aquele de piezo. A maioria dos violões são esse captador de piezo. E esses captadores de piezo, eles costumam dar esse problema mesmo. E eu não. Cara, já procurei pra caramba como resolver isso, não consigo achar. Esse caso dos eletromagnéticos, se você fizer uma boa blindagem, colocar uns cabos de qualidade, às vezes você consegue resolver. Mas o violão, cara, putz, não consegui. Até agora Olha só, vou já fazer o fiz, seguinte, já vou me fiz reza, comprometer a já pesquisar, fiz, vou, já vou me fiz. comprometer a achar uma resposta para você e Aham. provavelmente isso aqui vai virar um short, um corte, alguma coisa, que eu vou pôr esse trecho da nossa conversa aqui e vou estar na janelinha embaixo aqui apontando para cima assim, respondendo como resolver esse problema aí, tá, galera? Me comprometa, antes de sexta-feira que vem, eu vou fazer isso, tá bom? Palavra da Motrix aqui, tá certo? Isso é dúvida de muita gente que toca violão, viu? E guitarra também, né? Guitarra, baixo. Mas o violão é bem. E violão e Yamaha parece que é normal, viu, cara? Já sai de fábrica com esse ruído. O engenheiro Alexandre ele fez uma piada aqui, falou que, que hoje eu tô de Palmeiras. Hoje eu tô de Palmeiras aqui, galera. Ano passado eu tava de Batman, hoje eu tô de Palmeiras, né? Só pra dar uma descontraída aí. Vai Palmeiras. Cara, não me lembro. Cara, eu vou te falar, eu não sou muito do futebol, não, mas quando eu torcia, quando eu era Palmeiras. Mas, Ah, mas eu sou é, um palmeirense sem vergonha, cara. Não sei então beleza. escalação do time, não sei quando joga, não sei nada, cara. Sou Ah, bem sem vergonha mesmo. mas fazer Mas um juro. showzinho, fazer a produção de um show lá no Allianz, bem esse é um sonho, né, Maurício? Já teve essa oportunidade já ou não? Você, ó, lá deve ser, negócio é chique lá, né, meu? Cara, Lá é primeiro mundo, né? aquela estrutura sensacional, né? Uma coisa de Lá outro é mundo, né, primeiro cara? mundo, né, meu? É, meu, enfim, Os caras né? Teve investindo uma. muito lá, né? Muito. Tem os caras, só vem cara de peso também fazer show lá, né? Mas Sim, não, o lá você negócio pode ter certeza que problema de enterramento o cara não tem lá, meu, com Não, certeza. lá não. E é coisa Lá nova, não. né? Exatamente, exatamente. Que nem onde eu trabalho lá, já tem. O teatro tem 20 anos, né, cara? Mudou muita coisa, né? De 20 anos pra cá, muita coisa. Mas apesar dos 20 anos, tem uma boa estrutura, né? Assim, Não, tem, é bom, não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas mudou muita coisa, né? Hoje em dia, o digital, nossa, é uma coisa. que nem, eu Veio tive a pra. oportunidade, não sei se você conhece lá, né? De dar um treinamento para o pessoal de áudio e vídeo e de manutenção da PUC, ali perto da Barra Funda ali, certo? Uhum, E tem um teatro muito legal lá. Até na época estava tendo uma peça, se sim. não me engano, Antônio Fagundes, alguma coisa assim e tal. E tinha um negócio lá que os caras iam testar uma cenografia nova lá, de iluminação nova. Estavam tendo problema, né? Que até queimou Uhum, o equipamento e tudo. E eu falei, meu, tava dando aula na sala do lado. Assim, falei, vamos lá então dar uma olhadinha lá. Eu cheguei de uhum. cara e já percebi, meu. Falei, aqui, cara, ó, ferramenta aqui, cara. Tudo zoado, tudo danificado aqui e tal. Aí eu falei, meu, vai perder garantia, cara. Se for ligar isso aí e for fazer um teste, vai perder garantia, porque não vai dar jogo. Não vai ter como, não. Como eu disse, Uhum. quando a concessionária vai até o local, a primeira coisa que ela faz, ela olha o centro de medição, olha a entrada de energia e olha a condição das tomadas. Tendo algo irregular, bicho, já era. Um abraço, não vai ter, não tem jogo. Entendeu? Não tem como mesmo. Bacana. Eita, peraí. Você viu o jogo lá de São Paulo ontem? Voltando pro futebol aí? Mano, Não assistiu, não? Torceu contra? sabe, eu tenho um amigo, um grupo de amigos aqui da adolescência,
E recentemente entrou um São Paulino que a gente não via há muito tempo. Rodriguinho, se você estiver assistindo o vídeo aí, depois você manda um alô aí. O advogado, Rodriguinho, né? Doutor Rodrigo, advogado, né? Guitarrista também, não sei se você toca hoje, Rodrigo. Se você estiver tocando ainda, Rodrigo, você dá um toque pra gente aí. Na época, você destruía na guitarra, né? Vamos ver como é que, não sei hoje como é que você tá aí, cara. Certo? Mas, e aí, a galera zoando ele, colocando assim, os bichinhos chorando lá, tal, aquele animalzinho característico lá chorando, tudo. E aí a galera, ele responde assim, não, estamos na outra, estamos no Copa do Brasil ainda, não sei o que, tal, bora lá. Falei, meu, eu até brinquei, né, com outro amigo, falei, mano, devia deixar os caras ganhar alguma coisinha, né? Os caras nunca ganharam, esse título que os caras nunca ganharam, deixa os caras ganhar um aí, né? Pelo menos. Mas enfim. Mas bora lá, né? Falando do Palmeiras, a gente entrou no assunto só para me entender uma coisa aqui, cara. Transmissão de esporte. Você chegou a fazer alguma coisa desse tipo já? Alguma coisa? Fazer Cara, eu sonzeira com alguma trampei coisa desse na tipo? Band, eu trampei na Band, eu trabalhava lá no Band Esporte, quando eu trabalhei na Bandeirantes lá. Trabalhei com o Pô, que da Fernando hora, mano. Essa, Fernandes, essa, essa fase eu não sabia não, meu. trabalhei um tempo lá, foi pouco tempo, não foi muito não, mas eu trabalhei um períodozinho, sim, foi bem legal, uma experiência bem interessante. TV é uma coisa bem legal, né, cara? Eu particularmente acho bem legal. É que quando pintou essa oportunidade aí para trabalhar na prefeitura, eu fiquei meio, falei, vou, não vou, mas aí eu falei, ah, cara, eu vou, eu tô velho, já não quero ser mais sofrer com esse negócio de desemprego, não, né, cara? Aí acabei optando por isso aí, mas eu tava tranquilo, nessa época eu tava trabalhando na MTV e na Bandeirantes. Fazia uns free lá na MTV, MTV ainda não O que você fazia no era MTV, meu? a mesma coisa, técnico de som. Ah, mano. Som, mexia com som. Só que o som da TV é bem mais tranquilo, em questão de tranquilo no sentido de você trabalha com menos canais, pouca coisa, só que a responsabilidade é maior, né, cara? Fazia muito programa ao vivo lá, então não pode dar ruim, né? Ia ver, tipo, uns VMA, chegou a fazer umas coisas desse tipo assim aí ou não? Não, não, não. Evento assim não. Não Ah, fiz. O maior que eu fiz foi um lance da Pitty lá, uma apresentação da Pitty ao vivo. Foi power, foi bem legal. Mas a gente fazia umas coisas, assim, os programas menores, assim, programa meio de auditório, assim, umas coisas. Na época, quem tava lá era o Mion, né, meu? E aquele Rock Go, umas coisas assim. A gente fazia coisas, Rock fazia Go é eventos clássico, dentro. mano. Rock Go é clássico aí, pra quem é É dessa legal, época né, aí. cara? Eu Enfim. gostava também, achava bem legal. Gostava da MTV. E o ambiente lá de trampo era bem legal, cara. Uma das coisas que eu achava Meu sensacional, chefe cara. lá era o Gringo é contrabaixista, ele contrabaixista daquela banda. Como é que é? Acho que é Classe o nome. Uma banda de samba rock, bem legal. O trampo deles. Uma das coisas que eu achava sensacional na MTV, cara, quando eu tinha o VMA, pra quem não Hum, conhece, pra quem é novato aí, era um programa que tinha tipo um prêmio da música, né? Então era pro melhor cantor, melhor banda, melhor álbum, baixista, bem tal, todas legal. as características que tinham lá, né? E o que eles faziam? De todo mundo que estava lá ao vivo, era sorteado uma banda, na hora. Então pegava assim, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Pegava assim, Chimbinha para tocar guitarra, D2 para cantar, Eram as coisas inusitadas, né? o cara do Roupa Nova lá para tocar bateria, uma mina, sei lá de que banda lá para fazer o teclado, era assim, tipo, era sorteado mesmo, a galera votava, e todo mundo tinha que fazer, compor uma música e falasse do evento e tocar até o final do evento. Tipo assim, se apresentar, ensaiar, e quando tava tendo evento lá, os caras estavam lá nos bastidores ensaiando, passando, e os caras nada a ver, tipo, às vezes tinha cara lá do Sepultura com cara de pagode junto, assim, entendeu? Os caras tinham Os que bagulho bem fazer. louco, né? Era muito louco, cara, esse evento aí. Quem quiser procurar, não sei se acha ainda no YouTube aí, Ah, deve mas, ter. assim, Deve era ter, legal sim. o seguinte, né, que quando. Eu me lembro de um deles que estava o Mion apresentando, inclusive, ele falou assim: ó, pro guitarrista você tem que votar nesse ou nesse. Mas, ó, não é pelo que é a banda e top. Ele pegava os mais drásticos. Ó. Eu votaria nesse cara aqui, ele já tá dando a dica, né? Pra pegar umas coisas bem opostas, assim, né? Pra fazer uns negócios bem legal mesmo. E era legal. Eu imagino, cara, uma estrutura dessa, cara, pra você chegar lá e meu,
Desde a parte de gerador, desde a parte de estabilizador, de tudo, cara. Deve ser uma coisa assim, deve ser um outro mundo, né? Um outro mundo, É, o com toda certeza, né? planejamento, a parada é muita gente envolvida, né? Cara, quando a gente assiste um programa de TV, a gente não tem nem ideia quantas pessoas estão envolvidas na parte técnica para aquilo. Às vezes está vendo um programa assim simples, um apresentadorzinho lá falando, um apresentadorzinho, pode dizer, um apresentador, só que você não sabe o tanto de gente que tem envolvida para aquilo dar Na época da certo, cara. MTV, você chegou a fazer alguma coisa com o João Gordo? Não fiz. Com o João Gordo, não. Não fiz. Tá. E, e, é, é, Lá na Band mesmo, cara, eu lembro assim, a gente ficava. Pô, cara, tinha tipo umas 30 pessoas, cara, envolvidas num programa de sorteio, às vezes, cara. Era um negócio que durava 30 segundos. Era uma entradinha que tinha dentro de um outro programa tal. Cara, um monte de gente envolvida que não podia dar errado, porque era ao vivo, né, cara? Então tinha que estar todo mundo ligado. Eu lembro que teve um dia que deu um problema no som, cara, mas assim, coisa de segundos, cara. Eu ficava sozinho, né, com a mesa de som e tal. Deu uma falhada lá no. Cara, em menos de 3 segundos tinha 20 pessoas lá. O que aconteceu? Não sei o que. Eu desesperado lá para tentar resolver o que estava rolando também. E como que Agora, acontecia com moleque, falta cara. de energia para entrada de gerador aí? Você chegou a pegar muito BO com isso aí também ou não? Cara, a gente teve na TV não, mas a gente teve um show aqui da Baby Consuelo, cara. Foi sensacional. A gente não tinha gerador, né? E parou a energia. E a banda continuou, cara. Continuou tocando, que tinha o pessoal de metal e o pessoal de percussão e bateria, né? Só O um detalhe, baixo é tá? guitarra. Para quem não conhece, quando ele tá falando metal, ele tá falando de trompeteira, sax e tudo mais. Não Isso, é metal metaleiro. de heavy metal, Isso. tá? Quando ele fala Não, metaleira não, assim, metaleira que. metaleira é outra coisa, tá? Só para contextualizar a galera aí que não tá a par. E aí, né, meu, a galera do metal tudo continuou, a percussão e a bateria, o baixo parou, a guitarra, violão, que tinha teclado, tudo, e a voz, né, a Baby, e aí ficava fazendo um puta som, ficou tipo, sei lá, uns 2, 3 minutos, cara, mas pra gente era uma eternidade, a gente correndo atrás para ver o que tava rolando e tal, mas não tinha muito o que fazer, porque não tinha gerador, não tinha nada, né, e aí voltou, e o problema é quando volta, né, cara, porque tá tudo ligado, e a gente tem que ir para não dar aquela, né, aí voltou, começou a voltar, cara, as coisas, e o som foi voltando também, e os caras, 1, 2, 3, e voltaram na música, cara, pô, de arrepiar, meu. E a Baby voltou cantando assim, os caras profissa mesmo. E quem tava no show foi muito legal, né? Porque ainda bem que voltou, porque se não voltasse a energia, ia ser um caos total, né, cara? Mas voltou. E tô falando 2 minutos, mas acho que não deu nem isso, cara. Mas parecia uma Ah, você tem muita eternidade, história para cara. contar, né, mano? Você tem muita história para contar, Ixi, tem né? bastante coisa legal. Tem. Gostou? Puta, eu adoro trampar com o que eu faço, cara. Eu me sinto realizado, assim, é bem legal. Essa época que eu trampava na TV, putz, cara, você tá do outro lado da tela, assim, é bem legal, cara, bem gratificante mesmo. Bem Certo, legal. legal, mano. Que da hora, cara. Cara, é sempre muito legal, assim, porque a gente, para quem não sabe, eu e o Maurício, a gente se conhece, assim, a gente se conheceu através de um treinamento, né, e trocamos WhatsApp algumas vezes, trocamos algumas mensagens, trocamos dica, porque eu tinha um canal, ele também, ele tem canal há mais tempo do que eu, ele vem me dando um apoio do que fazer, do que não fazer, ele esse problema de ter o canal cortado, né, derrubado aí, na questão da monetização, ele teve antes de já ele torcendo para que não acontecesse comigo, mas aconteceu comigo, e ele me dando um apoio e tal. E a gente foi estreitando a relação e a amizade, depois quando veio a ideia de fazer a parceria das lives junto, podcast junto, então, e vai longo, se Deus quiser, vai se estender por um bom tempo ainda Ah, vai. essa parceria. Tem Logo, muita logo a coisa para a gente gente, bater aqui. Fazer a até um gente ao vai vivo, colher né? os Vamos ver se a gente frutos fazer um ao aí. vivo. É, a gente faz É, dois juntos em algum local aí, qualquer dia, certo? pode crer, né, cara? Ia Legal ser isso legal, aí. né? De repente podia fazer lá no Safe Forte, lá, quem sei lá, Bora lá, bora. algum Vamos fazer lugar alguma coisa legal. lá também, com certeza, com certeza. A gente faz Bacana. alguma coisa ao vivo, né? Tirando dúvida da Uhum. galera.
mostrando, não sei como que é a liberdade do celular de mostrar alguma questão de equipamento, alguma questão de instalação que teve na prática, poder apontar e tirar dúvida do pessoal, né? Pô, ia ser legal, hein, cara? Tem até aquelas questões lá de quem é da alta tensão aí, da cabine, que é uma cabine separada que alimentava palco, tem uma série de coisas lá que a gente entrou no assunto que era certo, que não é pertinente ao caso agora, mas que a Uhum. gente pode esclarecer bastante coisa aí da galera que tem essa dúvida, né? Ah, contigo Cara, o gerador liga onde? Antes da entrada, depois da entrada, no pé da mesa, no pé do palco, tem algumas coisas aí que dá para. Tem N situações e dá para fazer de tudo quanto é jeito diferente, depende como a instalação permite, né? uhum. Mas é legal isso aí. Legal isso aí. Ah, Olha, a gente quem falando aqui, sabe a aí a hora gente voa, né, faz. mano? Nem vi, ó, já 45 minutos aqui, nem percebi, meu. Ó, voou o Já, tempo hoje. caramba, é mesmo, 45. Ah, mas tá bacana, tá legal, Bora tá lá. legal. Que você a respeito desse lance de aterramento, você tem algumas outras questões que você queria falar? Cara, bom, primeiro eu vou me comprometer a resolver o negócio do seu violão aí, vamos resolver isso durante essa semana, me comprometo, não vou esquecer, tá certo? Ah, legal. E, cara, a questão mais chata mesmo, mais importante nisso tudo que a gente fala, é dessa questão. Por exemplo, lá, tem um cara lá da manutenção, que eles cuidam do espaço, cuidam do local, e às vezes tem o cara e tem o cara, né? São pessoas diferentes, né? E às vezes o cara, não, sempre foi assim, funciona e já era. Tem aquele cara, não, ó, podia ser diferente, podia ser assim, podia ser assado, tal. Então Tem o entender mais ali direito consciente e tem o cara que não sabe, né? Não tá nem fazendo exatamente, por mal, exatamente. né? Mas ele não E sabe mesmo. aí é o diferencial de dar um PT em tudo, é diferencial de um evento ser um fiasco ou de ser um sucesso e dar tudo certo. Uhum. Né? Então, dica já também, tá? Para você que é do som, você que é da manutenção, você que é da elétrica, não cria rivalidade, mano. Os caras, o cara da É. mesa é mó mala, o eletricista é um pé no saco. Galera, tenta casar aí, porque é muito melhor você não BO gritar lá pedindo socorro e o cara vir te socorrer e te ajudar na camaradagem, que o cara, não, mano, agora o cara vai ver, não vou lá rearmar o disjuntor dele, não. Ou então o cara via que o aterramento não estava legal e ficar quieto, não, não falar nada não, o cara é um E mala, o cara, acho vou que falar, o cara nunca me ouve. Se eu falar, o cara não vai me ouvir mesmo, não sei o quê, não vou nem falar nada. E às uhum. vezes é diferencial de poder dar um PT ou não. E esse lance, a gente não pode subestimar nada, né, cara? Qualquer Nada. coisinha, qualquer detalhezinho, às vezes é importante. A gente teve também, voltando aí, umas questões que a gente teve recentemente, um painel de LED, estava tendo uma formatura de crianças, cara, e um painel de LED gigantesco, cara, começou a pegar fogo, cara. No teatro, 2.000 Rapaz, pessoas dentro do teatro e o painel, cara, foi um pânico, né, meu? Né, o negócio foi meio punk. E uma mas uma outra, coisa, mas mas aí graças a Deus constatou que resolvemos. falha de quem que foi? Constatou falha de quem que foi esse painel aí ter pegado fogo? Cara, foi mais ou menos essa parada que você falou. O que que aconteceu? Os caras ligaram um painel de LED, só que não fizeram o cálculo correto ali da amperagem do cabo. O cabo começou a esquentar muito cara, no meio do evento o negócio começou a fritar lá. Graças a Deus não foi nada sério, né? Que a gente correu lá e conseguiu resolver. Mas assim, você vê, é o que você falou, a gente está lidando com várias equipes e tem gente que é capacitada e tem gente que não é, cara. Infelizmente, a verdade é essa. Você não sabe, você está trabalhando, a gente trabalha com um monte de gente e o Brasil, infelizmente, peca muito, né, nessa questão de profissionais, às vezes, né? Às vezes o cara não é que ele faz por mal, é que ele não sabe mesmo, cara. Ele não foi treinado para estar onde ele está, né? Bom, você fez o curso agora, você viu, né? Infelizmente, é, acontece esse tipo de problema. A gente teve um outro evento, já tinha terminado o evento, e tinha ligado o gerador.
no quadro de energia lá, e o cara desmontou, né, para ligar direto lá no quadro, né? E o eletricista sempre tem um eletricista, tem a equipe de som, tem a equipe de luz, tem a equipe do evento e tem os eletricistas da prefeitura também que acompanham, mas o eletricista, quer dizer, é uma confusão, cara, é gente pra caramba. E aí o cara desmontou lá, eu não sei qual eletricista que fez isso, ele desmontou para ligar o gerador, ligou. No finalzinho do evento, ele tirou os cabos todos lá e foi colocar e tinha uma porquinha em cima do quadro, assim, cara. A porquinha caiu, cara. Meu, mas deu um estouro, velho. Que o negócio também fritou tudo lá, meu. Ainda bem que tinha terminado já o evento e ninguém se machucou. Mas poderia ter acontecido algo mais grave, né? Esse que é o problema, né? Que é o que você falou, quando você queima uma mesa de som, tudo bem, a mesa de som custa uma puta grana, mas uma vida não, né, velho? Vida é vida, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Às vezes as pessoas subestimam esse lance, né? A gente fez o curso lá que você fez pra gente lá, falava bastante sobre isso aí, né? Essa questão da segurança e tal. O negócio é punk, meu. Às vezes as pessoas não sabem o quanto é perigoso, né? Isso aí, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas é Mas, isso aí. galera, creio que as perguntas vão ficar para a gente responder depois. Né? Acho que foi bem legal esse bate-papo hoje também, né, meu? Com certeza, foi bem Pô, produtivo. sempre é um prazer, sempre é divertido e útil, né, cara? Tem Com que ser certeza. assim, né? Com certeza. Bacana. Então vamos encerrar por aqui hoje? Vamos encerrar por aqui hoje, galera. Quem quiser depois, ó, creio que até domingo aí já vai estar lá no Spotify também. E tem um colaborador nosso aí, que no nosso curso de R10 tem um responsável técnico pela parte de primeiros socorros, que é o Alessandro. Até ele está de plantão na UTI hoje, né? Que ele trabalha em UTI. E quando ele veio aqui hoje, a gente veio tomar um café, bater um papo de algumas coisas aqui do nosso treinamento que a gente está fazendo aí. Quando eu fui falar para ele do Spotify, ele falou, cara, então, a gente tem que gravar umas também aí, umas lives legais pra gente colocar lá no Spotify. Quando eu ia falar, ele falou, já sei no Spotify, meu. Quando eu fui buscar lá, apareceu a sugestão da Motrix já. Falei, meu, até mostrei pro meu chefe lá no hospital. Falei, tô dando aula para esse cara aqui, ó, na escola desse cara aqui, tá? E foi legal que apareceu no Que da Spotify. hora. Para mim é uma coisa, parece outro mundo, assim, né? Minha filha Aham. também já tá brincando, papai tá no Spotify, não sei o que, tem a Laurinha É de bem 6 anos. legal, né, cara? E tá lá, e a gente vai estar Legal. lá também. E, bom, depois provavelmente vai virar cortes, vai virar shorts, então espero que vocês possam ajudar a gente. Divulga, manda para aquele amigo, manda para aquele cara. Gazaf, Dr. Rodrigo, eu comentei aí, se quiserem depois, vou mandar para vocês o link aí. Se vocês quiserem comentar alguma coisa depois, tamo junto aí também, beleza? E é isso aí, cara. Bacana. Então é isso aí. Um ótimo final de semana aí para todos aí. E até a próxima live aí. Fiquem com Deus aí. Obrigado a Até semana que participação vem. de todos. Sexta-feira que vem, estamos aqui de volta. Tamo junto. Mesmo bate-horário. Vamos ver se a semana Valeu, que vem a gente galera. consegue divulgar um pouco mais. Com certeza, com certeza. Vamos Beleza? fazer. Cada live vai melhorando, vai ficando Com legal. certeza, é Se isso aí, é Deus isso quiser, aí. as próximas a gente vai cada vez acertando mais. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Até mais.